3 dias de dor, o resto é fácil. Essa frase, dita por cientistas e adotada por atletas de alta performance, pode parecer exagero. Mas e se ela for o segredo para reprogramar o cérebro e finalmente acordar cedo, com energia, disposição e clareza mental? Muita gente vive presa no ciclo de sono bagunçado, produtividade baixa, disciplina zero e uma luta diária com o despertador. Mas e se a virada acontecer em menos de 72 horas? Com base na neurociência, é possível adiantar o ciclo, reorganizar o relógio biológico e despertar naturalmente, sem precisar de tortura matinal. A chave não está em força de vontade, mas sim nos hábitos certos, aplicados na hora certa. E o curioso? Tudo isso pode começar com um raio de sol. Durante anos, a maioria acreditou que acordar cedo é sobre vencer o despertador no grito. Força de vontade, café forte e um banho gelado pareciam ser o pacote completo para quem queria vencer na vida. Mas a verdade é que isso está completamente errado. Acordar cedo não é uma questão de coragem, mas de neurociência. O corpo responde a estímulos, não a gritos. E o cérebro? Ele é treinável. Com os comandos certos, até quem sempre odiou acordar cedo pode transformar as manhãs em seu melhor momento do dia. A ideia de que você é assim mesmo, noturno, improdutivo, indisciplinado, é uma crença limitante sustentada por hábitos mal ajustados. A biologia mostra que o relógio biológico pode ser reprogramado, e em apenas 3 dias. Isso mesmo, 3 dias aplicando o protocolo certo bastam para que o seu corpo comece a despertar naturalmente, sem sofrimento. Quando os marcadores de tempo corretos são acionados, como a luz solar, o movimento, a alimentação e as interações sociais, tudo começa a entrar no eixo. E não é papo motivacional. São décadas de estudo em neuroplasticidade, ciclos circadianos, cronotipos e regulação hormonal. Cientistas como Andrew Berman e Matthew Walker vêm explicando com clareza que o sono profundo é a base da produtividade, da saúde mental e da disciplina. E não é exagero. Dormir mal compromete sua memória, seu foco, seu humor, sua imunidade e até a capacidade de resistir à procrastinação. Enquanto isso, uma rotina matinal bem estruturada gera clareza, constância e controle emocional. Esse vídeo vai te mostrar, passo a passo, o que a ciência descobriu sobre o sono, o despertar e o funcionamento do cérebro nas primeiras horas do dia. Vai entender por que acordar às 6 da manhã não precisa ser uma tortura, e como transformar esse horário em um ponto de virada na sua vida. Mas para isso, é preciso romper com os velhos padrões, inclusive os mais sutis, como a forma que você toma café, o momento em que você se expõe à luz ou até a forma como você se movimenta logo cedo. Você vai perceber que acordar com energia não depende de genética privilegiada nem de hacks aleatórios do Instagram. Acordar com energia vem de alinhar sua biologia com a realidade. Quando você domina os mecanismos por trás da sua rotina matinal, desde o ajuste da melatonina, passando pela antecipação da fase do sono e a ativação de neurotransmissores, você deixa de ser refém do cansaço. E começa, finalmente, a viver no controle do seu próprio ritmo. Então, se você já tentou de tudo e mesmo assim sente que vive atrasado, improdutivo ou apagado pela manhã, esse vídeo vai te entregar o que faltava: entendimento profundo sobre como o cérebro funciona e como você pode usar isso a seu favor. E o mais interessante, isso não exige mudar sua essência, apenas aplicar alguns princípios simples, que funcionam em qualquer pessoa. Agora, é hora de mergulhar nisso. Tópico 1. A genética do relógio biológico. Você não nasceu preguiçoso. Nem todo mundo que acorda tarde é preguiçoso, e isso não é desculpa, é ciência. Segundo a neurociência, existem 3 tipos principais de cronotipo: os notívagos, os matutinos e os intermediários. Essas variações têm origem genética, moldadas por fatores biológicos que influenciam a fase do sono, a liberação de melatonina e o pico de energia durante o dia. Isso significa que algumas pessoas realmente se sentem mais alertas à noite, enquanto outras brilham logo pela manhã. A questão é, dá para mudar esse ritmo natural? A resposta é sim. Mesmo com predisposição genética, o cérebro possui algo chamado neuroplasticidade, a capacidade de se adaptar, aprender e mudar com base nas experiências. É como se fosse um código interno que pode ser reprogramado, e isso inclui o ciclo de sono. Mudar o relógio biológico exige disciplina, mas não é um castigo. É uma dança coordenada entre luz, movimento, alimentação, sono profundo e exposição social. E qualquer pessoa, com as estratégias certas, consegue treinar o próprio corpo para acordar com energia. Por exemplo, um universitário que sempre dormiu tarde por causa de provas, redes sociais e cafeína em excesso,
pode ajustar seu ciclo em poucos dias apenas trocando a exposição à luz e os horários de alimentação. Um simples hábito saudável como caminhar 10 minutos no sol já começa a alinhar esse relógio interno com o ciclo natural do dia. Não é mágica, é neurociência aplicada. E ao aplicar isso, a pessoa começa a perceber mudanças até na saúde mental, menos irritabilidade, mais foco, mais disposição. E o mais interessante é perceber que a maioria da população está entre os dois extremos. Nem muito matinal, nem tão noturna. Ou seja, esse grupo é o mais fácil de adaptar. E é por isso que as técnicas que vêm a seguir são tão eficazes. Elas não exigem mudar quem a pessoa é, mas sim alinhar o cérebro com os ritmos naturais da vida. Acordar cedo não vira sofrimento, vira um processo automático, quase instintivo. Ainda assim, muitos insistem em lutar contra o próprio corpo, usam despertador com 3 sonecas, tomam café antes mesmo de se espreguiçar e passam a madrugada no celular, ignorando por completo o funcionamento básico do cérebro. Mas quando se entende como o cronotipo funciona e como o sono profundo é afetado, dá para parar de nadar contra a corrente e começar a usar a biologia a favor da produtividade e da disciplina. E essa virada começa com o entendimento de que o cérebro precisa de pistas, pequenos sinais externos que o ajudem a sincronizar os ritmos internos com o mundo lá fora. Esses sinais têm nome, têm base científica e mudam tudo. O próximo passo é entender quais são esses marcadores de tempo e como aplicá-los na prática, todos os dias, logo ao acordar. Tópico 2. Os 4 marcadores de tempo que reprogramam o cérebro. O cérebro não acorda de verdade quando o despertador toca. Ele acorda quando os chamados ATBs, os marcadores de tempo biológico, entram em cena. São eles que avisam ao relógio interno: o dia começou, é hora de ativar o sistema. E aqui entra um ponto crucial da neurociência. Sem esses marcadores, o cérebro se perde, o ciclo se atrasa e a produtividade despenca. Mas com eles, é possível reprogramar o cérebro, ativar o despertar natural e criar uma rotina matinal sólida como uma rocha. O primeiro marcador é o mais poderoso de todos: luz solar pela manhã. É simples, mas extremamente negligenciado. Abrir a janela não basta. O ideal é sair de casa, mesmo que por 5 minutos, e deixar o sol bater direto nos olhos, sem óculos escuros. Mesmo em dias nublados, a luz natural é muito mais intensa e eficaz do que qualquer lâmpada. Esse estímulo regula a liberação de cortisol e ajuda o núcleo supraquiasmático, o centro do relógio biológico, a alinhar todo o corpo com o ciclo do dia. O segundo é o movimento matinal. Nada de exercícios mirabolantes, o cérebro só precisa saber que o corpo acordou. Caminhar até a padaria, subir escadas, alongar os braços, ou até brincar com o cachorro já serve. O movimento envia sinais do tronco cerebral direto para o relógio biológico, acelerando o despertar. Isso ativa a produção de dopamina e melhora a saúde mental ao longo do dia. Quem se mexe de manhã tende a ter mais foco e menos ansiedade, e isso não é coincidência, é bioquímica pura. O terceiro é o consumo de cafeína e alimentação. Embora muitos usem o café como despertador, é melhor esperar cerca de 60 a 90 minutos para tomar a primeira dose. Isso permite que o corpo complete o ciclo natural de alerta sem depender de estimulantes. Comer algo leve pela manhã, como ovos, frutas ou aveia, também é um marcador de tempo. Ele sinaliza ao cérebro que o dia começou de fato, reforçando o novo horário de vigília. Café e comida se tornam ferramentas estratégicas, não bengalas. Por fim, o quarto marcador: interações sociais. Conversar com alguém, seja um colega, um familiar ou até o porteiro do prédio, ativa áreas do cérebro responsáveis pelo ritmo social do dia. Pode parecer bobo, mas um simples bom dia contribui para o alinhamento do ciclo circadiano. Até falar com o cachorro ajuda, e o Berman costuma brincar com isso ao citar seu próprio bulldog preguiçoso. A neuroplasticidade precisa de repetição e contexto. Interações são uma forma sutil, mas poderosa, de reforçar o novo ciclo. Esses 4 marcadores, quando combinados logo nas primeiras horas da manhã, criam um efeito dominó no cérebro. Acordar cedo deixa de ser uma guerra contra si mesmo e passa a ser o reflexo de um sistema calibrado. E quando o sistema se calibra, tudo muda. O sono melhora, a disciplina se fortalece e a produtividade dispara. Mas o que está por trás desse sistema? Como o relógio interno realmente funciona? Tópico 3. Os benefícios do sol na sua saúde mental. Poucas coisas são tão negligenciadas quanto a luz solar. No entanto, ela é o primeiro passo para uma transformação profunda da mente e do corpo. Segundo a neurociência, basta de 5 a 10 minutos de exposição direta ao sol nas primeiras horas da manhã para começar a realinhar o relógio biológico, regular a liberação de cortisol e melhorar o humor ao longo do dia.
Esse pequeno hábito saudável tem um impacto desproporcional. É como apertar o botão iniciar do cérebro logo cedo. A luz da manhã ativa áreas cerebrais responsáveis por concentração, motivação e regulação emocional. E não é qualquer luz. A luz artificial, mesmo das lâmpadas mais brilhantes, não chega nem perto do poder da luz solar. Estamos falando de 10.000 a 100.000 lux de luz natural, contra 500 lux de uma lâmpada comum. Esse contraste é o que define o funcionamento do sistema circadiano. A exposição solar ao acordar é o equivalente biológico de tomar um banho gelado no cérebro, um choque revigorante e necessário. Além disso, a exposição à luz solar aumenta naturalmente os níveis de serotonina, um neurotransmissor essencial para a saúde mental. Pessoas que se expõem à luz pela manhã têm menos probabilidade de desenvolver depressão, ansiedade e transtornos do sono. Isso porque o cérebro associa o brilho do dia à atividade e começa a preparar todo o corpo para o desempenho. Não é à toa que lugares com pouca luz natural, como regiões nórdicas, têm altas taxas de distúrbios sazonais. A luz muda o humor, o foco e até o apetite. Quer um exemplo prático? Imagine duas pessoas com a mesma rotina de trabalho. Uma sai de casa cedo, sente o vento no rosto, recebe o sol da manhã e caminha até o ônibus. A outra acorda no escuro, liga o celular e passa a manhã inteira em luz artificial. Quem você acha que vai produzir melhor, ter mais disciplina e regular melhor o sono profundo à noite? A diferença está justamente nesse simples detalhe que parece pequeno, mas ativa toda a biologia do corpo. E mais, a luz solar também afeta a produção de melatonina à noite. Isso mesmo, quanto mais luz natural você vê pela manhã, mais melatonina seu cérebro consegue liberar com eficiência ao anoitecer. Isso melhora diretamente a qualidade do sono, fortalece o ciclo de sono-vigília e promove um despertar natural no dia seguinte. Ou seja, ver o sol pela manhã é o primeiro tijolo na construção de uma rotina matinal sólida e duradoura. Mas o que acontece se a pessoa não puder sair de casa logo cedo? Uma alternativa viável é abrir as janelas, sentar-se próximo à luz natural e evitar óculos escuros nos primeiros minutos do dia. Claro, sair ao ar livre ainda é o ideal. E combinando esse hábito com os próximos marcadores de tempo, como o movimento matinal, o cérebro começa a sincronizar todas as engrenagens internas com cada novo dia. Aliás, se esse conteúdo está fazendo sentido para você até aqui, se está abrindo sua mente, te fazendo enxergar as coisas de outro jeito, já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal Neuropsico e ativa o sininho. Assim, o YouTube entende que isso é relevante para você e continua te entregando mais vídeos como esse, direto ao ponto, com base em neurociência, psicologia e estratégias reais para transformar sua mente e seus hábitos. Bora seguir? Tópico 4. Movimento matinal. O acelerador do relógio interno. Movimentar o corpo logo ao acordar é como girar a chave de ignição do cérebro. A ciência mostra que, ao praticar qualquer tipo de movimento matinal, seja uma caminhada leve, alongamento ou até mesmo arrumar a cama com energia, você envia sinais ao sistema nervoso central de que o dia começou. Isso não só acelera o ajuste do relógio biológico, como também prepara o cérebro para um dia mais focado, mais produtivo e com mais clareza mental. E não precisa ser academia. O que conta é o sinal, não a intensidade. O movimento matinal, mesmo que simples, ativa áreas profundas do tronco cerebral conectadas ao núcleo supraquiasmático, a estrutura que regula o ritmo circadiano. Em outras palavras, movimentar-se logo cedo é um dos jeitos mais eficazes de adiantar o ciclo, permitindo que o cérebro registre o novo horário como o início oficial do dia. A partir disso, tudo funciona melhor: humor, memória, disciplina e até metabolismo. Quer aplicar isso na prática? Basta acordar e caminhar 5 minutos pela casa, fazer polichinelos, subir e descer escadas ou alongar os braços com respiração profunda. Pode até colocar uma música leve enquanto isso acontece. O importante é que o corpo sinta o dia começando. Com o tempo, o hábito se solidifica, e o próprio cérebro passa a pedir movimento logo ao despertar, porque entende que isso é parte do ritual que ativa a produtividade e a saúde mental. Além disso, o movimento matinal reduz o tempo necessário para sair da inércia mental. Já percebeu como é difícil pensar com clareza nos primeiros minutos do dia? Isso acontece porque o cérebro ainda está trocando de fase do sono para o estado de alerta. Ao se movimentar, esse processo acelera, liberando noradrenalina e dopamina, neurotransmissores responsáveis por foco, motivação e bem-estar. É como dar uma pequena dose de estímulo natural antes mesmo do café. Inclusive, pessoas que praticam movimentos leves logo ao acordar tendem a sentir menos necessidade de cafeína. Isso não significa cortar o café, mas usá-lo com estratégia.
O movimento prepara o corpo. A cafeína pode vir depois, como um reforço. E quando tudo é combinado, luz, movimento, cafeína e alimentação, o relógio biológico se ajusta como um maestro afinando uma orquestra. É a neuroplasticidade em ação, adaptando o cérebro para acordar com energia. E se o movimento é tão importante de manhã, imagine o impacto que ele tem quando combinado com outro fator poderoso, a alimentação e o consumo inteligente de cafeína. Dois elementos simples que, quando aplicados no momento certo, potencializam ainda mais essa virada biológica. Tópico 5. Cafeína e alimentação. Combustíveis com hora certa. Acordar e correr direto para o café pode parecer natural, mas a neurociência mostra que isso pode estar sabotando seu próprio relógio biológico. O cortisol, hormônio que ajuda a nos manter alertas, é naturalmente elevado nos primeiros minutos após acordar. Tomar café nesse momento pode causar uma queda de energia mais tarde, além de aumentar a tolerância à cafeína ao longo do tempo. Por isso, a recomendação é simples: espere cerca de 60 a 90 minutos antes de tomar a primeira xícara. A cafeína, quando usada com estratégia, se torna um marcador de tempo poderoso. Ao ser consumida após esse intervalo inicial, ela reforça a sinalização de alerta para o cérebro, sem competir com o pico natural de cortisol. Isso melhora a produtividade e mantém os níveis de energia mais estáveis ao longo do dia. Para quem precisa acordar cedo, reprogramar o cérebro e evitar fadiga matinal, entender o momento certo da cafeína pode ser um divisor de águas. E o mesmo vale para a alimentação. Comer algo logo nas primeiras horas do dia funciona como um bom dia interno. Alimentos ricos em proteínas, como ovos, iogurte natural ou aveia com sementes, ajudam a estabilizar o açúcar no sangue, melhoram o humor e prolongam a sensação de saciedade. Já refeições ricas em açúcar refinado ou carboidratos simples podem causar picos e quedas bruscas de energia, sabotando o processo de adaptação ao novo ciclo. A alimentação matinal também atua como um marcador de tempo. O cérebro entende que, ao receber comida em determinado horário, aquele é o momento de ligar o sistema digestivo e o metabolismo. Isso reforça o alinhamento do relógio biológico, ajuda na transição para o novo cronotipo e contribui para uma rotina matinal mais estável. A soma disso com luz solar e movimento forma uma tríade poderosa para qualquer pessoa que quer acordar com energia de verdade. Se for tomar café, que seja um café de verdade, sem exageros em açúcar, adoçantes ou cremes artificiais. E se for comer, escolha alimentos que sustentem e nutram. A disciplina começa no prato, e um hábito saudável logo cedo tende a influenciar todas as escolhas seguintes do dia. Pequenos ajustes, como trocar o pão branco por integral ou incluir uma banana com canela, já fazem diferença no longo prazo. E, assim como o café desperta o corpo, a interação social desperta a mente. Pouca gente percebe, mas o simples ato de conversar de manhã também ajuda o cérebro a entender que o dia começou. E é exatamente isso que vamos explorar agora. Tópico 6. Interações matinais. O cérebro também precisa conversar. Pode parecer exagero, mas dizer bom dia para alguém pode ser tão poderoso quanto um gole de café. Isso porque o cérebro interpreta as interações sociais como sinais de que o dia começou de fato. A neurociência já mostrou que áreas específicas do cérebro se ativam quando falamos, ouvimos ou observamos expressões faciais. Essas áreas estão conectadas ao nosso relógio biológico, e quando estimuladas cedo, ajudam o cérebro a sair mais rápido da fase do sono para o estado de alerta. Mesmo conversas simples, com um familiar, porteiro, colega de trabalho, ou até com um pet, servem como marcadores de tempo. Sim, até o latido do cachorro entra nessa equação. E isso tem tudo a ver com a neuroplasticidade. O cérebro se molda a partir da repetição de contextos. Se todo dia ele acorda e interage socialmente, ele começa a entender que aquilo faz parte da nova rotina matinal. Com o tempo, o despertar se torna mais fácil e natural. E não precisa ser uma conversa profunda sobre o universo. Um simples bom dia, um áudio no WhatsApp, ou até uma chamada rápida para alguém já basta. O importante é estimular a mente, ativar o sistema de reconhecimento social e sinalizar que o dia está em movimento. Esse estímulo ajuda a fortalecer a disciplina, melhora a saúde mental e aumenta a disposição emocional para enfrentar as primeiras tarefas do dia. O cérebro é social por natureza, e quando se sente conectado, ele funciona melhor. Um exemplo prático. Imagine quem trabalha de home office e passa a manhã inteira sem falar com ninguém. O cérebro dessa pessoa pode demorar mais para acordar de verdade, mesmo que ela já tenha tomado café e visto a luz do dia. Já alguém que logo cedo conversa com um amigo, com um vizinho ou mesmo com um atendente no mercado, ativa essas redes cerebrais com mais rapidez,
e com isso, adianta o ciclo, organiza melhor os ritmos internos e reforça o processo de reprogramar o cérebro. Andrew Huberman costuma brincar com isso ao citar seu bulldog inglês, que não ajuda muito na rotina matinal. Ainda assim, ele mostra como até o cachorro é um estímulo biológico importante. Afinal, todos os mamíferos possuem algum tipo de relógio interno. E quanto mais sincronizados estivermos com o ambiente, mais fácil será alinhar nosso próprio ciclo. Cada interação conta, e o segredo é tornar isso intencional, mesmo nos pequenos gestos. Mas para que tudo isso funcione de verdade, luz, movimento, alimentação, café e socialização, é preciso entender como o sistema interno opera. O que faz o relógio biológico adiantar ou atrasar? O que acontece com o cérebro quando não ajustamos nada? E como, afinal, funciona esse ciclo invisível que dita nosso sono, foco e energia? Tópico 7. Como funciona o relógio biológico? Um mecanismo que precisa de ajustes diários. O relógio biológico humano não tem exatamente 24 horas. Na média, ele gira em torno de 24,2 a 24,3. Pode parecer pouca diferença, mas ao longo dos dias isso se acumula, atrasando gradualmente o horário natural de sono e vigília. É por isso que, se alguém seguir o fluxo natural sem nenhum tipo de ajuste, tende a dormir e acordar cada vez mais tarde. E isso, claro, compromete toda a disciplina, saúde mental e produtividade. O corpo quer rotina, mas o cérebro precisa de direção. Esse pequeno descompasso é corrigido diariamente por meio dos marcadores de tempo que vimos: luz solar, movimento, alimentação e interação social. Esses estímulos servem como âncoras para que o sistema circadiano se reorganize todos os dias. Quando essas âncoras falham, como em finais de semana prolongados, viradas de noite ou rotinas muito irregulares, o sistema se desregula. O resultado? Dificuldade para dormir, sensação de cansaço ao acordar e uma mente desorganizada. Um erro comum é acreditar que basta dormir mais cedo para acordar bem. Mas se o relógio interno ainda está atrasado, a tentativa vira um esforço inútil. A pessoa deita, gira na cama, pensa demais e só pega no sono tarde, mesmo cansada. Para adiantar o ciclo, é preciso acordar cedo mesmo sem vontade. Sim, parece desconfortável no começo, mas essa dor inicial faz parte da reprogramação cerebral. O despertar forçado nos primeiros dias ativa o processo de ajuste. E em 3 dias, o cérebro já começa a despertar sozinho, antes mesmo do despertador tocar. Outro ponto crucial: o uso desenfreado da cafeína pode atrapalhar mais do que ajudar. Quem exagera no café ao longo do dia impede que o cérebro ative sua própria sinalização de cansaço. Resultado: sono leve, dificuldade para atingir o sono profundo e mais dificuldade ainda para acordar com energia. Usar o café como ferramenta, e não como muleta, é parte essencial da mudança. E combinar isso com horários fixos para dormir e acordar acelera o processo de adaptação. É como treinar um músculo. Quanto mais repetição, mais rápido o corpo aprende. E o cérebro, graças à neuroplasticidade, é altamente treinável. Quando você acorda no mesmo horário por dias seguidos, mesmo com sono no início, o cérebro começa a antecipar esse novo padrão. Os neurotransmissores se ajustam, os picos hormonais mudam de horário, e o ciclo circadiano se adianta. É ciência pura, sem truques, sem mágica, sem fórmula milagrosa. E a cereja do bolo? Pequenos ajustes no fim do dia podem potencializar ainda mais essa mudança. Afinal, se o início do dia é importante, o fim dele pode funcionar como uma pré-programação para o cérebro do amanhã. E é sobre isso que vamos falar agora. E só um detalhe importante para quem quer ir além e colocar tudo isso em prática de forma estruturada. Tem um material completo que eu recomendo, é o Reprograme Seu Cérebro para Vencer a Procrastinação Definitivamente. Ele mostra como usar a neuroplasticidade para criar novos hábitos, eliminar padrões de autossabotagem e, principalmente, vencer essa dificuldade de agir mesmo sabendo o que precisa ser feito. Se quiser mais informações, dá uma olhada no comentário fixado depois do vídeo. Tópico 8. A vacina contra Netflix. Como o pôr do sol protege sua melatonina. Ver o pôr do sol não é só poético, é estratégico. Segundo Andrew Huberman, essa prática simples funciona como uma verdadeira vacina contra a Netflix. Ao olhar diretamente para a luz do entardecer, mesmo por poucos minutos, o cérebro ajusta sua sensibilidade à luz artificial. Isso significa que, mais tarde, as luzes do celular, computador ou TV terão um impacto muito menor sobre a produção de melatonina, o hormônio que prepara o corpo para o sono profundo.
A retina capta diferentes frequências de luz ao longo do dia, e a do pôr do sol emite um sinal direto para o relógio biológico, indicando que a noite está chegando. Isso ajuda a antecipar a liberação de melatonina e facilita o processo de despertar natural no dia seguinte. O mais curioso: a maioria das pessoas se preocupa em não usar o celular à noite, mas esquece que preparar o cérebro para dormir começa ainda de tarde, com a luz certa no momento certo. Esse hábito de observar o pôr do sol pode ser feito da janela, na varanda, na rua ou até dentro do carro, contanto que se tenha contato direto com a luz natural. E não precisa ser um ritual demorado. 5 a 10 minutos de exposição ao final do dia já bastam para ativar o circuito correto no cérebro. Quando isso vira rotina, o corpo começa a associar automaticamente aquele horário à desaceleração, à preparação para o sono e à organização do ciclo de vigília e descanso. Agora imagine a diferença entre duas pessoas. Uma vê o pôr do sol, diminui as luzes de casa à noite e vai dormir com o cérebro regulado. A outra passa direto, fica em ambientes superiluminados e mergulha em telas brilhantes até a última hora. Quem você acha que vai acordar com mais energia, foco e disposição no dia seguinte? A neurociência responde sem dúvida. A luz da tarde ajuda o cérebro a lidar melhor com as distrações da noite, inclusive as digitais. E o melhor é que, ao reduzir a sensibilidade à luz artificial, a pessoa não precisa viver como um monge. Pode continuar assistindo séries, mexendo no celular ou estudando à noite, desde que a base do sistema esteja bem calibrada. A saúde mental agradece, a qualidade do sono melhora, e o corpo entende que existe um tempo para tudo, inclusive para desligar. Esse é o tipo de ajuste que parece pequeno, mas gera um efeito cascata poderoso sobre o desempenho do dia seguinte. E para quem acha que tudo isso é técnico demais, nada como um toque pessoal para tornar o processo mais leve. Até os cachorros entram nessa história, e tem uma razão científica para isso. A conexão emocional com rotinas simples também conta, e é aí que entram os detalhes que fazem a diferença, por mais inusitados que pareçam. Tópico 9. O cachorro, a neurociência e o humor da rotina. Andrew Huberman gosta de usar um exemplo curioso: seu bulldog inglês, que parece fazer parte da rotina matinal, mas na prática, mais atrapalha do que ajuda. A brincadeira é só um detalhe, mas ela revela um ponto importante. O cérebro também responde à leveza, ao afeto e aos pequenos toques de humor no dia a dia. Até mesmo o comportamento de um animal de estimação pode influenciar o relógio biológico e os hormônios associados ao bem-estar. Animais, assim como humanos, possuem sistemas circadianos e também seguem rotinas. Quando alguém passeia com um cachorro de manhã, por exemplo, não está apenas ajudando o pet, está, sem perceber, ancorando sua própria neuroplasticidade. Isso porque o cérebro capta os mesmos marcadores de tempo: luz solar, movimento, socialização e até alimentação. Um simples passeio com o cachorro se transforma em um ritual biológico completo, capaz de transformar a rotina matinal de qualquer pessoa. E o humor entra como uma espécie de lubrificante da rotina. Rir, brincar ou viver situações leves logo ao acordar ajudam a reduzir os níveis de cortisol e aumentam a produção de dopamina, melhorando foco, energia e disposição. A produtividade não precisa nascer da rigidez. Muito pelo contrário, ela floresce com mais força quando há equilíbrio entre disciplina e leveza. A ciência mostra que cérebros mais felizes processam melhor informações, memorizam com mais facilidade e tomam decisões mais inteligentes. Outro ponto que o Huberman destaca é a elegância do sistema circadiano. Ele não foi criado ontem. É um sistema evolutivo que já existia em bactérias, insetos, répteis. Ou seja, é ancestral, sofisticado e inteligente. Lutar contra ele é inútil. A verdadeira sabedoria está em aprender a usá-lo a favor. Essa compreensão muda a forma como alguém enxerga o próprio sono, o despertar, o cansaço, a produtividade e até a saúde mental. Tudo está conectado. Tudo começa no cérebro. E tudo responde aos mesmos estímulos básicos. Vale lembrar que viver de forma alinhada com o tempo biológico não é sinônimo de perfeição. Haverá dias difíceis, noites mal dormidas, compromissos fora do horário. Mas quando o sistema está calibrado, ele se recupera com mais facilidade. E a chave para essa recuperação está em entender que o cérebro não é uma máquina, é um organismo vivo, que precisa de constância, mas também de afeto, pausa e adaptação. E se tem algo que esse sistema valoriza, é o sono profundo. É ali que a mágica acontece: consolidação da memória, reparo celular, equilíbrio hormonal e até limpeza de toxinas cerebrais. Dormir melhor não é luxo, é necessidade. E, sem isso, não há técnica que funcione. Tópico 10.
dormir melhor para vencer acordado. Se o cérebro fosse um sistema operacional, o sono profundo seria a atualização noturna que corrige bugs, melhora o desempenho e aumenta a segurança mental. Nada, absolutamente nada, substitui uma noite bem dormida. É por isso que o neurocientista Matthew Walker, no livro Por que Nós Dormimos, afirma que negar o sono é como negar a própria inteligência. O sono é o mecanismo mais eficaz que a natureza criou para restaurar o corpo, organizar a mente e proteger a saúde. E quem acorda cedo, mas dorme mal, está apenas acordando cansado. O Walker mostra com clareza algo que poucos valorizam. Durante o sono, o cérebro não desliga, ele entra em modo de trabalho profundo. Ele consolida memórias, regula hormônios, fortalece o sistema imunológico e limpa resíduos tóxicos. Tudo isso afeta diretamente o despertar natural, o foco, a disciplina, a produtividade e até a capacidade de tomar boas decisões ao longo do dia. Em resumo, neurociência nenhuma funciona se o corpo estiver operando em modo zumbi. A melatonina, hormônio que regula o ciclo circadiano, só age corretamente quando o sono vem no horário certo, com a profundidade certa. E aqui entra a importância de adiantar o ciclo. Dormir mais cedo é o caminho real para acordar com energia. Acordar cedo sem sono acumulado não exige força de vontade, exige um cérebro regulado. É o relógio biológico funcionando como deve, sincronizado com a luz, com o movimento e com os ciclos naturais do ambiente. Uma curiosidade que o livro destaca é que, em privação de sono, o cérebro age como se estivesse embriagado. O raciocínio fica mais lento, o autocontrole desaparece e a saúde mental começa a desmoronar. É por isso que dormir bem é o passo mais subestimado para construir hábitos saudáveis. Não adianta tomar café premium, fazer yoga ao amanhecer e seguir todos os hacks do Instagram se você não está priorizando o básico: dormir na hora certa, com profundidade e constância. A frase que resume tudo está logo no final do capítulo 6 do livro: o sono é o melhor esforço de melhoria pessoal que você pode fazer. E quando isso é compreendido, o foco muda. Não se trata apenas de acordar cedo por disciplina, mas de dormir bem por estratégia. De construir um sistema que funcione com leveza, com inteligência biológica e com hábitos que reprogramam o cérebro sem forçar. E para quem quer aprender como usar a neuroplasticidade para criar esses hábitos de forma prática, duradoura e sem autossabotagem, existe um material que aprofunda justamente esse ponto com base científica e aplicação real no dia a dia. Acordar cedo não precisa mais ser uma batalha diária contra o despertador. Ao aplicar os marcadores de tempo que vimos, luz solar, movimento matinal, alimentação consciente e interação social, seu cérebro começa a entender, naturalmente, que o dia começou. O relógio biológico se ajusta, a neuroplasticidade faz sua parte, e o despertar deixa de ser forçado para se tornar automático. É uma transformação silenciosa, mas poderosa, que muda sua energia, seu humor, sua clareza e até sua relação com o tempo. Durante o vídeo, você viu que o segredo não está em acordar no grito, mas em dormir melhor, sincronizar o corpo com a luz, usar a cafeína com estratégia e, principalmente, respeitar a biologia do cérebro. Não se trata de virar um robô matinal, mas sim de construir um sistema que funcione a seu favor. Pequenas mudanças com base em ciência geram grandes resultados, desde um sono mais profundo até uma produtividade consistente. E isso acontece porque o corpo não obedece gritos, ele responde a ritmos. Agora você já entende que acordar cedo é um efeito colateral de um sistema bem calibrado. E que a disciplina não nasce da força, mas da repetição. Quem aplica esses princípios colhe clareza mental, foco, disposição e presença. Não porque virou uma pessoa matinal, mas porque reprogramou o cérebro para isso. E o mais incrível, isso não leva meses. Em 3 dias, a virada começa. Em 7 dias, já se sente no controle. E quando esse ritmo se mantém, os resultados se tornam inevitáveis. Inclusive, se você quer ir além e aprender como usar a neuroplasticidade para criar hábitos de ação, foco e constância, rompendo com a autossabotagem de forma prática, o e-book Reprograme Seu Cérebro para Vencer a Procrastinação definitivamente pode te ajudar. Lá eu explico com base em neurociência como aplicar tudo isso no dia a dia, com orientações diretas e sem enrolação. Mais informações estão no comentário fixado. Se esse conteúdo te ajudou, aproveita agora para deixar o like aqui no vídeo, isso mostra que valeu a pena. E claro, se inscreve no canal Neuropsico e ativa as notificações para continuar aprendendo sobre como seu cérebro realmente funciona. Aqui o conteúdo não é só motivação, é neurociência aplicada, com estratégias reais, testadas e que funcionam. Se você curte esse estilo de conteúdo, fica com a gente, tem muita coisa vindo aí. Por fim, lembra,
A mudança que você busca não depende de acordar mais cedo, depende de se tornar alguém que entende o próprio cérebro. Isso começa agora. E se você quiser continuar essa jornada, recomendo que assista ao vídeo Como Reprogramar Seu Cérebro em apenas 7 dias. Ele complementa exatamente tudo o que falamos aqui e vai te mostrar o próximo passo. Clica lá quando terminar esse vídeo. Te vejo no próximo.